Olá, gente, tudo bem? Bom, decidi fazer um vídeo para poder comentar um pouquinho sobre a última indicação de filme que eu dei na sexta-feira passada, que foi A Irresistível Face do Mal, que é o filme sobre o Ted Bundy, aquele famoso serial killer. Eu não incluí na indicação, mas eu acho que dá para incluir também, que seria o documentário sobre o Ted Bundy, que está também na Netflix, né? Então, na verdade, são entrevistas que foram feitas com ele e falam, né, de maneira mais detalhada sobre os crimes em si do que no filme. Bom, então assim, eu acho que quem assistiu esse filme ou documentário, ou só um ou outro, não deve ter tido uma reação muito diferente, né? Além de ficar chocado com o que essa pessoa fez, né, na sua vida. Ele confessou que matou 36 mulheres, mas as autoridades estimam que ele tenha matado um total de 100 mulheres, e não somente 36, que é muita coisa já. Mas enfim, ele confessou 36. E ele confessou prestes a ser executado, né? Então, desde que ele foi pego na primeira vez, depois fugiu, depois foi preso de novo, até esse momento aí que ele confessou, ele sempre negou, né, as acusações dos crimes específicos lá que ele estava sendo acusado. Mas depois ele confessou esses 36. Mas enfim, né? Sendo 36 ou 100, não deixa de ser assustador o que ele fez. Mas o que eu quero aqui dizer, como eu falei, né, que essas indicações que eu daria de filmes, eu faria uma análise mais psicológica, né, dessas pessoas, desses filmes, enfim. Então, vou começar dizendo que um diagnóstico a gente faz, obviamente, né, com a pessoa. Então, assim, entrevista diagnóstica, ela é bem longa, vamos dizer assim, né, composta por testagens, também tem as conversas, as entrevistas com familiares, com pessoas mais próximas, né, para poder confirmar ou não alguns fatos, mas o diagnóstico que eu vou dar aqui, na verdade, seria uma hipótese diagnóstica que muitos profissionais, sejam psiquiatras ou psicólogos, fizeram a partir dos filmes, a partir dos documentários, né, mais dos documentários, de livros, ou seja, não tiveram, né, uma entrevista pessoalmente com ele. Então, realmente fica muito a partir do que a gente pode observar, né, no documentário, principalmente, né, que é mais fidedigno do que o filme, do que a gente pode observar do próprio Ted Bundy e também das situações, dos fatos. Então, majoritariamente, né, ele tem um transtorno de personalidade que seria o antissocial, que é mais comumente aí conhecido como psicopata ou sociopata, né? Não são termos técnicos, né? O termo técnico realmente é transtorno de personalidade antissocial. Importante enfatizar aqui, tá? Que nem toda pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial é ou será um serial killer, é ou será um criminoso. Mas existe uma boa parcela, tá? Inclusive da população carcerária aqui dos Estados Unidos, 50% da população carcerária aqui, né, desse país, tem um transtorno de personalidade antissocial, tá? Então, é uma parcela muito grande dos criminosos, porém, de novo, não dá para generalizar, tá? Nem toda pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial é ou será um criminoso, ou um serial killer, para deixar isso mais claro. Bom, então assim, para poder sempre fechar um diagnóstico, a gente precisa fechar um mínimo aí de critérios diagnósticos, tá? Para poder confirmar ou não, certo? Então, de novo, eu vou dizer aqui que é uma hipótese diagnóstica baseado no que a gente vê no filme e no documentário. Então, o transtorno de personalidade antissocial, basicamente, né, a característica essencial desse transtorno específico é um padrão difuso de indiferença e violação dos direitos dos outros, né, das outras pessoas, o qual surge na infância ou no início na adolescência, que daí seria um transtorno de conduta na infância e na adolescência, e continua na vida adulta. Tá, então, como eu falei, esse padrão já foi referido como psicopatia ou sociopatia, e a falsidade e a manipulação são aspectos centrais. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, basicamente a pessoa desconsiderar, né, e violar os direitos das outras pessoas, né, que ocorre desde os 15 anos, né, a partir dos 15 anos e permanece na vida adulta. E precisaria de 3 ou mais dos seguintes critérios,
tá? Fracasso em se ajustar às normas sociais, né, relativas a comportamentos legais, e uma repetição de comportamentos que constituem motivos para detenção, né, a pessoa ser presa, tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaças sempre para ganho ou prazer pessoal, tá? Tudo que a pessoa portadora desse transtorno faz é sempre para o próprio benefício, tá? Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, irritabilidade e agressividade, indicado por repetidas lutas, né, corporais ou até agressões físicas, um descaso pela segurança de si e dos outros, meu cabelo tá algo, uma irresponsabilidade reiterada, indicado por uma falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras, ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas e também matado, né? Então, remorso zero pelo que ele fazia, tá? O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade, há evidências de transtorno de conduta, como eu falei, né, com surgimento anterior aos 15 anos de idade, e a ocorrência de comportamento social não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Mas, enfim, como eu falei, né, o transtorno de conduta seria, vamos supor, o transtorno, mais ou menos, né, o transtorno de personalidade antissocial visto em crianças e adolescentes, né, aí como posso dizer, proporcional à idade, tá, então por isso que não é um transtorno de personalidade antissocial, porque não é adulto. Mas ele tinha, sim, um comportamento muito estranho e também muito cruel e violento desde a infância, principalmente com animais, né, ele torturava animais, ele matava animais, e também tem uma possibilidade que eu li aqui num artigo sobre ele, que ele tenha matado uma criança de 8 anos de idade quando ele era adolescente, tá? Então, isso caracterizaria, né, o transtorno de conduta. E depois, o de personalidade antissocial. E quando adulto, o que ele fazia, né? Ele usava a beleza e a sua inteligência, né, para poder se dar bem, sempre, né? A ideia é sempre essa, tanto que ele se formou em psicologia e em direito também, para o benefício próprio, né, para que ele pudesse ter mais condições no futuro, né, se ele fosse preso, por exemplo, né, então para poder manipular os profissionais, para poder tentar se livrar de um possível julgamento ou de uma condenação, na verdade, então, para benefício próprio. Uma coisa que é interessante, né, é que todo serial killer, eles têm um padrão, né, eles têm um padrão ali de escolha de vítima, de forma de matar as pessoas ou de comportamentos, né, relacionados a essa violência. E no caso dele também não foi diferente, ele teve uma namorada, ou quase uma namorada, durante a faculdade, acho que de Direito, que é Stephanie Brooks, mas, né, ele se apaixonou por ela, só que parece que a relação não deu certo, não vingou, né, então, o que acontecia? Todas as mulheres que ele matou, pelo menos as que ele confessou, enfim, e que aparecem no documentário, inclusive, eram muito semelhantes fisicamente com a Stephanie. Né, tinham um cabelo escuro, comprido, até com a divisão aqui do cabelo no meio, tinham uma idade muito aproximada com a da Stephanie, até uma condição social aproximada com a da Stephanie. Então, o que a gente pode interpretar é que como ele não conseguiu concretizar essa relação, né, esse relacionamento com a Stephanie, então ele abusava e matava mulheres muito parecidas com ela numa tentativa, vamos dizer assim, né, de ter a Stephanie que ele nunca teve, né, então, tanto que os crimes eram muito, muito violentos, né, eram coisas realmente impressionantemente violentas, né, então parecia que ele tinha um ódio, né, eu nunca conseguia Stephanie, então, né, eu vou realmente extrapolar tudo, vou ser realmente muito violento, e era o que ele fazia com as suas vítimas, né, então, bom, e os crimes começam realmente na faculdade de Direito, tá, então, uma coisa interessante também dizer que os comportamentos dele são sempre autodirecionados, como eu falei anteriormente, né, pro próprio prazer, pela própria vantagem, né, pra se dar bem, sempre. Inclusive, até o relacionamento que ele tem com a personagem da Lily Collins, que eu esqueci o nome da moça, né, na vida real, que a gente pode dizer, nossa, é um relacionamento tão bonito e parece verdadeiro, né, o sentimento que ele tinha realmente parecia ser verdadeiro, mas
não é, realmente é sempre para o benefício próprio. No caso dos relacionamentos interpessoais, que aparentemente eram normais, era para poder manter uma fachada, né? Para poder ter, vamos dizer assim, mas imagina que ele jamais ia fazer isso, olha o relacionamento que ele tinha com a fulana, né? Então, era mais para fachada mesmo. Bom, então como eu falei aqui, os critérios, né, ele basicamente fecha todos, né? Então, dá para dizer que a hipótese diagnóstica aí mais forte seria do transtorno de personalidade antissocial. Um outro transtorno de personalidade que é bem assim aparente, mas que nem todos os profissionais concordam, era um outro transtorno de personalidade também, que seria o narcisista, que seria um padrão difuso de grandiosidade, em fantasia ou comportamento mesmo, necessidade de admiração e falta de empatia, que é muito forte, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos e precisaria de no mínimo 5 dos seguintes critérios, num total de 9. Tem uma sensação grandiosa da própria importância, exagera conquistas e talentos, etc. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido, né, ou por pessoas especiais, enfim. Demanda admiração excessiva, apresenta um sentimento de possuir direitos que não estão de acordo, né, com a realidade. É explorador em relações interpessoais, tira vantagem de outros para atingir os próprios fins, como eu acabei de falar, né, do relacionamento que ele teve com a personagem da Lily Collins. Carece de empatia, então reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros, é frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam, né? Eu sou o melhor, né? Eu sou muito bom em tudo que eu faço. E demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes, que a gente vê muito, principalmente nos julgamentos, né? Que ele tenta lá se defender. Realmente fica muito aparente, né? Tudo isso daqui. Então, por isso que eu acho que fecha, assim, não são somente traços. Eu acho que esse padrão aí que ele tem de se achar o melhor, de se achar o bom, é muito aparente. E a gente consegue ver no filme, mas principalmente no documentário, né? Realmente é muito... As entrevistas que ele dá é realmente sempre bem se achando o tal, né? Então fica bem aparente. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. A questão do diagnóstico, possível diagnóstico do Ted Bundy. De novo, né, era uma pessoa, né, que era realmente muito violento e assustador pensar que ele possa ter feito tudo o que ele fez, né? Se você assistiu o documentário, você vai ver em detalhes, é realmente bem perturbador até, mas é real, né? Isso acontece, ele não é o único, não foi o único e infelizmente a gente vê bastante, né? Essas pessoas, como elas agem, é realmente muito assustador. Mas enfim, tem outros filmes também aí de assassinos, tanto fictícios quanto da vida real. Eu gosto bastante desse assunto, tá? Por isso que eu quis trazer um deles, até foi talvez o mais famoso aí, serial killer, então, ou um dos mais, né? Então por isso que eu quis trazer sobre ele, tá bom? E esse filme aí, A Irresistível Face do Mal, ele é bem recente, de 2019. Então, por isso que eu quis trazer também, tá mais em evidência. Bom, então era isso, espero que vocês tenham gostado. Vou parar por aqui, eu queria ter feito em 10 minutos, mas eu não consegui. Enfim. Então, sexta-feira tem mais uma indicação, tá bom? Beijo, tchau, tchau.